livro de Deuteronômios, capítulo de número 6, você também está do outro lado, que vai nos assistir, que esta palavra possa lhe edificar e de encontro com a necessidade da tua alma e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus. Nós precisamos irmos além daquilo que nós às vezes pensamos que é o correto, que é o certo. Nós vivemos em um mundo, muitas das vezes, irmãos, limitado. Nós nos limitamos às vezes. Nós nos limitamos. Porque quando às vezes nós olhamos para nós mesmos temos os costumes de colocar limites para nós. Não que não sejamos limitados, mas nós temos potencial para irmos muito mais além do que aquilo que nós pensamos ou acreditamos. Quando nós decorremos as Escrituras, nós lemos e vemos como Deus levantou pessoas que aos olhos do homem não tinha potencial algum, não tinha nada. Mas a partir do momento que eles começaram a confiar e dar crédito à voz de Deus, eles fizeram a diferença. Amém? Eu coloquei um tema hoje para esse estudo: vá além. Mas vai além do quê? Vá além daquilo que você entende como lei, vá além daquilo que você entende como graça. Talvez a palavra hoje para você seja: poxa, mas ir além, o que é isso? Já há algum tempo eu tenho estudado a palavra e procurado entender os nossos limites, procurado entender o que Deus quer de fato para a nossa vida, o que Ele espera de nós, primeiramente como homens, como seres humanos, depois como pessoas que são representantes legais da sua palavra, da chamada missão que Ele nos comissionou. E muitas vezes nós vivemos na superficialidade do que Deus tem para nós, porque Deus quer que nós vamos a mais, que nós nos projetemos além disso. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, eu quero estar lendo um texto aqui que nós vamos pegar como base, depois nós estaremos indo em alguns outros textos bíblicos, que fazendo aqui uma correlação. Amém? Eu vou ler na minha tradução, se vocês quiserem seguindo pode seguir, mas eu vou ficar na minha, e depois a gente lê naquela ali, caso necessário. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Então Deus aqui, Ele está novamente trazendo à nação de Israel aquilo que Deus sempre desejou deles. A palavra Deuteronômio no hebraico, devarim, isso é repetições. É preciso às vezes, é necessário. Porque às vezes quando nós ouvimos a palavra de momento, às vezes tem pessoas às vezes que têm facilidade para guardar e praticar, mas tem outros que têm mais dificuldade. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse: eu não me canso de sempre repetir as mesmas coisas. É preciso. É igual uma criança quando ela está sendo alfabetizada. A criança ela não se aprende de um dia para o outro, mas é necessário que às vezes você vai lá, repita a palavra para ela várias vezes, pegue na mãozinha dela, faz ali os contornos das letras, até que ela aprenda a contornar, a escrever e assim ser alfabetizada. Nós como cristãos, nós como igreja, nós como corpo, nós também precisamos constantemente estarmos sendo alimentados da palavra de Deus. Porque quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu pratico a graça de Deus, mais eu cumpro a lei do Senhor. Sabia disso? E mais eu me aproximo da essência de Deus, da sua perfeição, porque Ele é perfeito. E o desejo dele, irmão Vinícius, é que nós também sejamos o quê? Perfeitos. Pastor, é impossível ser perfeito?
Não. Porque a palavra de Deus fala: sede perfeito, sede santo, sede perfeito em toda a vossa maneira de viver. Pastor, mas existe alguém perfeito, 100% nesta terra? O único que pisou nessa terra, que foi 100%, foi Jesus. Mas a Bíblia fala que nós temos que caminhar para a perfeição, e ele faz ali uma comparação, como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até chegar o dia o quê? Perfeito. Amém? Vamos para o texto. 6, capítulo número 4 de Deuteronômio. Versículo 17, perdão. Capítulo 6, versículo 17. Guardem com diligência as mitzvot de Adonai, isso é, as leis do Senhor, seu Deus, e as instruções e as leis que ele lhes deu a vocês. Façam o que é certo e o que é bom aos olhos de Adonai, do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e entrem e possuam a boa terra, jurada por Adonai aos seus antepassados. Quando eu li essa palavra aqui, eu comecei a perguntar para o texto o que ela pode me ensinar. O que eu posso hoje pegar esse texto e aplicar na minha vida? Porque esse texto, quando ele foi escrito, essa palavra quando foi dita, Deus falando através do teu servo Moisés, a nação de Israel. E ele aqui, ele faz uma separação. E eu preciso me atentar para isso. E ele começa dizendo o seguinte: olha, guardem com diligência. O que é isso? Eu fui procurar entender um pouco mais. O que significa esta palavra diligência? É com esforço, é com ações. É preciso que vocês se esforcem para guardar as minhas leis e os meus mandamentos. Deus, ele te dirige à nação e diz: olha, faça com diligência. Porque Deus sabe, na tua onisciência, que não seria fácil. Mas ele fala: se esforcem. Se esforcem para vocês guardar os meus mandamentos e as minhas leis. E o que me chama a atenção é o que ele diz no versículo próximo. No versículo próximo ele diz assim: e façam o que é certo e o que é bom. Ele fala assim: guarda minhas leis, guarda os meus mandamentos. Agora faça o que é certo e o que é bom. Mas o que é certo? O que é bom? Ou o que é correto? Há uma diferença. E eu vejo nesses últimos tempos muitas pessoas se esforçando, às vezes, para observar aquilo que está escrito na palavra, e eles se esforçam para guardar aquilo. Mas às vezes tem negligenciado naquilo que é certo, naquilo que é bom. E nós vamos ver aqui que Jesus, tanto Jesus como o apóstolo Paulo, ele faz um reforço, e ele mostra não só para eles, para aqueles que acreditavam que estavam ali dentro dos cumprimentos da lei, mas que eles estavam negligenciando a principal coisa. E serve para nós também como igreja nos tempos de hoje. Muitas das vezes, ou muitas vezes, pensamos que pelo simples fato de carregarmos esse livro, ou de termos uma noção do que é certo, de sermos frequentadores dos cultos, pensamos que estamos fazendo o certo e o que é bom, mas às vezes negligenciamos naquilo que é essencial. No espírito da essência de todas as escrituras, que é a lei maior,
a lei do amor. E que é essa lei que nos aproxima e que nos faz mais semelhantes com o eterno. Porque a própria palavra fala, Deus é o quê? Amor. Então, se eu não amo aquela pessoa que eu visualizo, que eu vejo, como eu poderei amar aquele a quem eu não vejo? Então, automaticamente estamos sendo reprovados na essência da lei de Deus, da lei do amor. A primeira coisa que precisamos saber é que não se trata que a moralidade sem a lei é o propósito para que a lei que vivamos bem. O que ele está querendo dizer? Por que Deus nos deu a lei? Por que o Senhor falou assim, escreve tudo isso aí, Moisés? Para que quando eles chegarem lá, eles venham a ser abençoados. A lei salva? Não salva. Porque se a lei salvasse, ninguém sobreviveria. Mas então por que Deus nos deu ela? Por que Deus deu à nação de Israel a lei? E por que Jesus, quando ele veio, ele disse assim, olha, eu não vim abrogar ela, eu não vim abolir ela. Eu vim para torná-la plena. Eu vim para que ela seja mais evidente. Porém, Jesus aqui ele começa a desconstruir aqueles pensamentos legalistas da época, que não estava atentando para a lei do amor de Deus, mas estava atentando para a lei da letra. É o que infelizmente muitas vezes nós como cristãos estamos cometendo, presta atenção, olha para mim, o mesmo erro. Dizemos tanto em amor, falamos tanto em amor em cima dos altares, falamos que Deus é amor, falamos tanto da graça, mas infelizmente nós não conseguimos alcançar um percentual mínimo do que Deus quer de nós. O mesmo erro que eles cometeram, a igreja hoje, infelizmente, ela tem cometido este mesmo erro. Porém, a lei ela colocava um limite. A graça ela nos pede que nós venhamos ou que nós possamos ir além. Porque quando Deus deu a lei, Guilherme, para uma finalidade, a lei teve uma finalidade, para que vocês vivam bem nessa terra. Eu até falei para o irmão Vinícius essa semana, alguém vive sem lei aqui? Alguém vive sem lei? Ninguém. Se você for em qualquer país do mundo, lá existem leis. Se você vem no Brasil, o Brasil é o campeão de leis. Se você entrar ou for procurar saber um código de uma organização criminosa, ali também existem leis, regras que devem ser cumpridas. A lei que Deus deu à nação é boa. E serviu para quê? Para que eles vivessem bem nesta terra. Mas a lei ela não garantia a vida eterna. Porque se a lei garantisse a vida eterna, Jesus não precisaria vir a esta terra. Foi para isso e por isso que ele veio. E mesmo Deus dando a lei para eles como algo bom para que eles vivessem bem, eles ainda a tornaram enferma, doente, porque nem o básico da lei eles a cumpriam. E sabe o que eu aprendo com isso? Muitas vezes, missionária, nós como cristãos estamos tendo muitas dificuldades para cumprir o básico que a graça nos pede. Amar a Deus sobre todas as coisas e aquele que senta ao nosso lado como a nós mesmos. Às vezes tem pessoas do seu lado que estão morrendo e você está glorificando. Deus é bom, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus está olhando para você e lhe reprovando. Se eu sou tudo isso para você, o teu semelhante que está do teu lado é a minha imagem e semelhança, por que você não o ama como você diz que me ama? Lá fora tem cheio de pessoas morrendo, sedentas, por que você não vai, não cumpre o meu ID? Porque é muito fácil, irmãos, nos reunirmos aqui entre essas quatro paredes e falar para um povo, pregar a palavra para um povo que já tem noção do santo, do sagrado. Mas difícil é você ir lá no mundo e falar, porque muitos não querem, porque não querem pagar o preço. Eles não querem ir além, eles querem viver na superficialidade daquilo que conhece, ou daquilo que pensa que conhece.
Às vezes o sentimento de medo, o espírito do acovardamento entra dentro dele. Eu não posso, não é para mim. É só para os pastores, é só para os missionários, é só para os evangelistas. Isso não é para mim. Eu nasci só para ser salvo. Mas ele esquece de examinar as escrituras. E quando eu vejo Marcos 16 e 15, eu vejo essa ordem comissionária para todos. Ide e pregai o evangelho. Fala do meu amor, anuncia o meu amor. Ah, mas eu não sei falar. Será que vão me ouvir? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Você não está sentado nesse banco por mérito de ninguém. Você está sentado nesse banco porque alguém permitiu que o Espírito de Deus fizesse dela um canal de bênção para a sua vida. Mas você foi convencido, foi pelo Espírito de Deus. Foi por Ele. Foi por Espírito Santo de Deus que o convenceu de que Jesus é Deus, Ele é Senhor. Então o que Deus deu para nós, irmãos, essa palavra que Deus nos deu, ela precisa ser todos os dias da nossa vida um alimento. Porque o amor de Deus, verdadeiramente, quando ele entra na vida da gente, ou quando nós começamos a entender o que é o amor de Deus, ele nos constrange. Compreendeu, Manflaísa? Ele nos constrange. Ele nos incomoda. Ele não nos deixa atados, parados, estagnados. Mas ele faz com que a gente pegue esse livro aqui e fiquemos incomodados e vamos à luta. Vamos à batalha. Vamos anunciar as boas novas. Eu estava estudando um pouquinho sobre essa palavra. Eu gosto muitas vezes de ver, não que sirva de inspiração, mas não como sirva de doutrina. A gente precisa entender isso. Homens foram inspirados por Deus para escrever livros, para escrever às vezes alguns documentários, algumas coisas que abrem o entendimento da gente. Mas a maior revelação é a palavra. Mas existem bons homens que foram iluminados pelo Espírito de Deus e que nos traz entendimento de certas coisas que às vezes está fora da nossa compreensão. Eu estava lendo duas explicações que eu achei muito interessante, que eu queria passar para vocês, de dois rabinos, acerca uma explicação que ele coloca baseado nesse texto: faça o que é bom e que é correto. Olha para você ver que é interessante. O rabino Shimon diz o seguinte, no século XI, ele diz que o reto e bom aos olhos de Deus refere-se ao compromisso em agirmos além da lei, isto é, da literalidade da letra. Então esse rabino diz o seguinte: olha, fazer o que é bom e o que é correto é eu ir além daquilo que a literalidade, que a literatura ou que a escritura ela me mostra. Eu tenho condições disso? Tenho. É possível fazer isso? Sim. É preciso? Em muitas situações, sim. Porque nem todos os problemas, presta atenção aqui, nem todos os problemas, Bruna, que às vezes vai vir à sua vida, às vezes você vai encontrar de uma maneira explícita nas escrituras. E é nesse momento que você vai ter que ir além. Há conflitos que nós vivenciamos que às vezes não está escrito na Bíblia de uma maneira explícita, mas de uma maneira implícita está escrito. Vamos pegar só um exemplo aqui, Gabriela. Nas escrituras não está escrito assim: olha, a pessoa ela não pode fumar maconha. Está escrito isso na Bíblia? Mas por que eu não fumo maconha? Como eu vou pegar isso para a Bíblia, explicar para uma pessoa às vezes que ingere bebida alcoólica demasiada, ou às vezes uma pessoa que tem vício nas drogas, que aquilo é algo errado, é algo ilícito para a vida dela? Como fazer isso? A palavra de Deus fala que eu, quando decido por Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em as coisas que vive eu não vivo na
carne, mas agora eu vivo o quê? Em espírito. Então, esse corpo, ele não é teu. Esse corpo, ele pertence a quem? A Deus. E ele é templo e morada de quem? Do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Então o Espírito de Deus me faz entender que eu não posso profanar esse corpo. Isso não está explícito nas Escrituras. Mas quando eu leio na palavra de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, automaticamente o Espírito de Deus está me trazendo uma mensagem. Olha, você precisa se amar. Você precisa colocar a Deus acima de tudo e de todos. E Ele quer ver o seu bem. E quando você faz isso, você está destruindo a si próprio. Não está explícito. Mas a palavra de Deus, ela me ensina isso. Um outro rabino bastante conhecido também, chamado Moshe Ben Aimon, diz que ele é um pouco mais profundo, eu gostei muito da explicação dele. Ir além da letra, olha para você ver, é agir conforme os princípios dos mandamentos, mesmo quando em situações adversas, o contexto de contextos nos forem diretamente tratados, como os mandamentos que lidamos com os problemas que nos foram citados diretamente na Torá ou na lei, mas precisamos agir em espírito de acordo com as leis morais de Deus. E agora que eu quero começar aqui, mostrar para você o quanto Deus, na pessoa de Jesus, Ele é perfeito. E tem muitas pessoas errando nisso. O maior filósofo, a sabedoria, ele esteve presente nessa terra. E lá no monte, lá na beira do lago da Galileia, ele trouxe aqui um resumo muito lindo, de uma maneira muito simples e profunda, o que nós estamos aprendendo aqui. Vá além daquilo que você pensa que conhece. Abra a tua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 17 e 32. Mateus capítulo 5, versículo 17. Amém? Olha aqui que o próprio Jesus, ele disse. Olha para mim. Eu nasci, cresci, vivi aprendendo que houve um certo momento na minha vida que eu fiquei até meio... Eu tinha repúdio, às vezes, quando se falava de lei. Ou quando se falava, às vezes, de judeus. É uma realidade. Porque o entendimento que nos foi dado, que nos foi passado, é que eles mataram, crucificaram Jesus, então eles não eram dignos e merecedores da graça de Deus. Como que uma pessoa pode ser digna e merecer a graça se eles mataram o próprio Filho de Deus? Mas quando a gente cresce, a gente deixa de ser menino e começa a crescer espiritualmente falando, a gente deixa as coisas de menino e começa a aprender aquilo que é certo. Houve um propósito para isso. Houve aqueles que creram, mas também houve aqueles que não creram. Então, Jesus lá no monte, nos pés do mar da Galileia, cercado pelos seus discípulos, também pelos especuladores, também pelos críticos que ali tinha, porque sempre tem. Então Jesus aqui, ele vem trazendo uma explicação muito linda e profunda. E quebrando todo aquele paradigma, isso é aquele modelo existencial de lei, que estava enferma, doente, e que alguns acreditavam que ainda tinha condições de viver da maneira como eles estavam vivendo. Então Jesus, ele mostra para eles. Eu vou mostrar algo para vocês. Eu quero que vocês vá além disso. Vá além daquilo que vocês pensam que é certo. Porque o que Deus tem para vocês são coisas profundas. São coisas lindas.
E ele diz o seguinte: não pense que vim abolir, ou algumas traduções, destruir a lei. Alguma tradução fala cumprir. Não vim abolir, mas completar. Olha para você ver. Completar. Amém? Sim, é verdade. Digo a vocês que até os céus e a terra passem, nem mesmo um iud ou um tio em algumas traduções, ou um traço da Torá passará, até que todas essas coisas precisam acontecer, ou que tenha ocorrido. Por quê? Quem desobedecer o menor das mitzvot, isso é, das leis, e ensinar, olha para você ver, outras palavras, e agirem da mesma forma, será chamado o menor. Olha para você ver o que ele fala para eles. Eu não vim destruir ela não, pelo contrário, eu vim completar. Agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que vocês que dizem que vivem ela, se vocês não procurar cumprir toda ela, se vocês tirar um iud, isto é, esse tracinho que muda, modifica toda o sentido da palavra, e vocês agirem, se comportarem e ensinar como se nada tivesse acontecido, vocês será chamado o menor. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós recebemos a graça de Deus. Nós recebemos um favor que ninguém tinha condição. Ninguém pode levantar aqui e dizer assim: olha, eu sou merecedor da graça de Deus. Negativo. Mas nós a alcançamos pela sua infinita misericórdia. Mas quando conhecemos a verdade, quando conhecemos a palavra, mas se nós negarmos essa graça misericordiosa que nos alcançou, virando as costas para o nosso semelhante, essa palavra também se cumpre para nós. Seremos considerados os menores. E talvez nem o bem maior de Deus nós alcançaremos. Porque todos nós que aqui estamos sendo ensinados e instruídos na palavra de Deus. E amanhã ninguém vai poder dizer: eu não sabia que eu precisava amar o meu semelhante. Eu não sabia que eu precisava perdoar o meu semelhante. Eu não sabia que eu precisava colocar a Deus acima de tudo e de todos. Mas infelizmente eu tenho colocado as minhas vontades acima de Deus. Naquele dia você corre o risco de ser reprovado. Essa é a realidade. Jesus aqui ele vem mostrar para eles. Não adianta vocês dizer que cumpre ela, mas se vocês menosprezam o essencial. E Jesus ele faz aqui algumas comparações. E ele começa a dizer o seguinte, volta no versículo, continua no versículo de número 19. Portanto, quem desobedecer o menor dessas leis será considerado o menor. Versículo de número 20. Pois eu lhes digo, a menos que a justiça seja muito maior que a dos mestres da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. Olha para você ver. Nessa tradução é: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que o texto está querendo dizer? Exceder, ir além. Vá além. Vá além, pastor Paulo. Vá além, pastor Elisier. Vá além. Vá além. O que eu tenho já está bom. A Bíblia diz para nós: vá além. Jesus está nos dizendo hoje: vá além daquilo que você pensa que está bom para você. Nós temos condições. Eu vejo muito bem claro os exemplos dos apóstolos. Eu vejo um apóstolo, vamos até fazer uma citação dele aqui, Paulo.
Paulo é um exemplo daquele que foi além. Paulo poderia muito bem ficar ali na superficialidade do seu conhecimento, ficar ali só em Jerusalém e pronto. Não, sou judeu, sou fariseu, faço parte ali do Sinédrio, sou uma pessoa reconhecida, tenho honrarias. Mas quando ele recebe o chamado de Deus, quando o próprio Cristo se manifesta para ele, o próprio Jesus já falou para ele: você vai sofrer, você vai carregar as minhas marcas. Paulo também diz a mesma coisa para a igreja. Jesus também diz a mesma coisa para nós: por amor a mim, vocês vão o quê? Ser o quê? Amados, bajulados, receberão honrarias. Não, odiados e perseguidos. Tem cristão que não gosta de ser perseguido. Tem crente que não gosta de ser perseguido de jeito nenhum. Ai, misericórdia. Tem crente, às vezes, ele acha que porque ele é crente, não pode passar por dificuldades, por lutas. Ele pensa que isso está errado. Não, irmãos. Dai glória a Deus por isso. Se você está incomodando o mundo, dá glória a Deus por isso. Exalte o nome do Senhor, porque você está incomodando o mundo. É óbvio que o seu incômodo tem que ser algo de Deus que está incomodando as trevas. Não é você ter aquela dupla personalidade. Aqui eu sou cristão, mas lá eu faço o que o mundo faz. Eu sou crente aqui, mas se mexer comigo lá, o meu braço não é crente não. A muqueca cai. Longe disso. Lembra quando Jesus disse assim: olha, se alguém lhe ofender, der um tapa no rosto direito, o que você faz? Dá o outro lado? Ali existe algo muito interessante. Alguém consegue dar um tapa com a mão direita no rosto do lado esquerdo? Consegue? É difícil, não é? E quando alguém faz isso, é um ato de humilhação. Levanta aí, pastor Paulo, só para explicar para você ver o quanto isso é interessante. Não vou dar não, tá? Mas você é minha cobaia. Isso aqui é a minha mão o quê? Esse lado do rosto ele é o quê? Presta atenção, ó. É possível dar no lado direito dele? É difícil, não é? Porque vai ter que ser do outro lado. O que a Bíblia fala? O que Jesus fala? Dele outra face. Porque quando isso não faz, você está menosprezando a pessoa. Quando você faz assim, ó. É um menosprezo. Jesus não manda você revidar. Lembra do adultério? Quando a lei dizia o quê? Mata, apedreja. Eu até gravei aqui. A lei do divórcio, ela servia para 3 coisas. Era sempre dado para... você que é casado, toma cuidado. Ou você que pretende casar, toma cuidado. Ora a Deus para casar com a pessoa certa. Amém? Quando eu digo ora a Deus para casar com a pessoa certa, é pessoas que compartilham da mesma fé. Não significa que Deus vai pegar uma pessoa lá e falar: essa aqui é a tua mulher, você querendo ou não. Longe disso. A lei do divórcio, ela servia para 3 coisas. Primeiro, a carta de divórcio era dada nas únicas condições: abuso, abandono ou infidelidade. Geralmente era o homem que dava. Quando Jesus ele vai ali e reprova o divórcio, não, ele fala assim: olha, o que a lei está dizendo? Olha, a lei diz que Moisés deu carta de divórcio. Jesus fala: é por causa da dureza do vosso coração. Mas se vocês têm condição de perdoar, perdoe. Olha o que Jesus está querendo dizer. A lei diz o quê? Larga. Porneia. O jovem, o Eric John, por exemplo, ia casar, descobre que a Bruna já tinha tido uma infidelidade antes, ou ela cometeu um ilícito antes. A lei dava autoridade, legalidade para ele expor o pecado dela publicamente e que ela fosse apedrejada. Jesus disse assim: olha, vá além disso. A lei não está dizendo isso? Sim. Os legalistas daí estão dizendo para mim apedrejar você? Não. Perdoe. Perdoe. Sabe por que é melhor perdoar? Já sentou com um filho que cresceu longe do pai ou longe da mãe por uma questão de divórcio? É difícil. Porque o divórcio, pastor Uzi, ele traz prejuízo.
O divórcio ele traz prejuízo para a família, ele traz prejuízo para a nação, ele traz uma série de problemas emocionais, psicológicos. Ele traz. Então é melhor a gente perdoar do que às vezes querer cumprir aquilo que está escrito. Ah, mas Jesus então está descumprindo a lei? Não, ele está dizendo vá além. Vá além. Porque aquele que fica paralisado nela já perdeu o espírito que rege ela, a lei do amor, a lei da graça. Porque a graça de Deus mediante o Espírito, ele nos faz irmos além daquilo que está escrito, da letra, porque a letra mandava matar. Isso é, a lei dizia, apedreja. Quantas famílias hoje estão aí vivendo bem, casais unidos, sendo abençoados, porque decidiu perdoar. Porém há um agravante aí. A pessoa casa por motivo banal. Não quero mais você. Larga. Contrai um novo relacionamento. Casa de novo, não dá certo. Vai voltar para o esposo? Jesus ele continua. Não. Aí não. Se voltar, está no adultério. Tanto aquele que largou, quanto aquele que assumiu novamente o casamento. Está acontecendo muito isso. A pessoa casa hoje, descasa amanhã, vai lá, contrai um novo relacionamento, volta e quer casar de novo com a mesma pessoa. A Bíblia diz que está no adultério. Ah, pastor, mas e a lei do amor? E a lei? Não. Já houve algo consumado lá. Já houve uma ligação lá. Casamento é ministério, é coisa séria. Isso é muito sério. E a gente precisa atentar para essas coisas. Pastor, mas o senhor não está dizendo que a gente precisa ir além? Sim. A palavra fala, perdoe. Mas existem os limites. Tanto pela palavra quanto pela lei do Espírito. E a palavra de Deus mediante o Espírito, ela nos revela, não vá além disso. Aí não, aí um ponto final. Vamos pegar um outro texto aqui, abra em Romanos capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Um homem muito conhecedor das Escrituras. Um homem que tinha todos os motivos para ficar na letra, mas ele foi além. Romanos 2,17. Paulo escreve essa carta aqui para a comunidade localizada em Roma. Muitos judeus que estavam tendo muita dificuldade, às vezes, em compreender aquele novo mandamento, aquela nova aliança, aquele novo compromisso que eles deveriam ter com o Senhor. Entretanto, se você que diz que é judeu, tem muitas pessoas que estão dizendo isso, né? Eu sou judeu, e procura até ir no cartório. Esse tempo atrás eu ouvi um irmão falando, irmão, eu quero procurar minha raiz para ver se eu sou judeu ou não. Eu fui no cartório, procurei isso eu preciso saber porque eu quero ser judeu. Eu fico pensando, é impossível às vezes, porque... E qual é o propósito, a finalidade, o benefício de você ser ou não ser judeu? Não vejo benefício nenhum nisso. Judeus é a nação de Israel. Deus tem um propósito para eles, glória a Deus por isso. Nós somos gentios, as nações, fazemos parte, né? E vamos desfrutar das mesmas bênçãos que o Eterno tem preparado para a nação. Nós também iremos participar, iremos também desfrutar. A mesma eternidade que Cristo, né, trouxe a eles, também nos beneficiou com isso. Então não há necessidade de eu querer às vezes ser judeu e nem judaizar ninguém. Não há necessidade disso. O Paulo, olha o que o apóstolo Paulo diz. Entretanto, você que diz judeu, apoia a Torá, apoia-se na Torá, isso é, nas Escrituras, orgulha-se de Deus e conhece a sua vontade e aprova o que é correto, porque tem sido instruído na Torá e está persuadindo a ser um guia para os cegos, uma luz nas trevas, instrutor de pessoas espiritualmente ignorantes e mestres de crianças.
porque tem na Torá a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Olha a exortação que o apóstolo Paulo está dando a eles, hein? Sabe o que isso serve para nós? Eu vou falar uma coisa, isso aqui também pode pegar para os dias de hoje. Tem muitas pessoas que estão no mesmo erro. Está falando para as pessoas, abandona o pecado, aceita Jesus, se converta, abandona a idolatria, abandona a prostituição, mas está cometendo o mesmo erro. Está no mesmo erro. Está idolatrando o homem. Tem 2 deuses na vida dele. A Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 55:6. Mas ele tem Deus, ele ora para si como Deus, mas tem o Deus mamon do lado. Ele não abandona o mamon de jeito nenhum, o dinheiro, a ganância, a soberba da vida. E está servindo, e está dizendo, eu sou isso, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Mas não abandona as suas próprias vontades. Está no mesmo erro que eles cometeram. E está cometendo o mesmo. Às vezes tem o costume de olhar e fazer aqueles julgamentos. Se tem uma coisa que Deus abomina, é fazermos julgamentos. Isso é perigoso. A lei dizia, não adulterarás. Jesus vem e ele faz um complemento maior nela. Só de você pensar, Miguel, você já adulterou. Agora eu pergunto para vocês, o que é mais completo, a lei ou a graça? O que é mais perfeito, a lei ou a graça? A graça. E quanto mais eu obedeço à graça, mais eu cumpro a lei. Mais eu cumpro a lei. Quanto mais eu me envolvo com a graça, quanto mais eu me aprofundo na graça, quanto mais eu conheço o amor de Deus e eu pratico o amor de Deus, eu me aproximo do amor de Deus, mais eu cumpro a lei de Deus. Mais eu me envolvo com ela. Porque quando eu olho na Bíblia, eu peço, Senhor, que o Senhor unja com os meus olhos, com teus colírios santos. É Deus me ensinando, guarda os teus olhos. Porque a lei dizia que se eu adulterar, eu estou morto. Mas Jesus fala, peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Agora, por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhece a intenção do coração. Não está escrito isso na Bíblia, mas agora é pensamento meu. Coloca aí entre aspas. Acredito eu que Jesus estava cercado de pessoas que não adulterava, porque se adulterasse morria. E sabia que o apedrejamento era certo. Mas que olhava e cobiçava e desejava no seu íntimo. Os legalistas não conseguiam visualizar isso, mas a verdade via isso. O Deus presente, Jesus, ele via tudo isso. Ele dizia, só de pensar, meu querido, você já pecou. Pastor, misericórdia, então não posso olhar para uma moça, eu não posso achar uma pessoa bonita? A palavra não está dizendo isso. É você criar um cenário, é você consumar aquele ato no teu pensamento e descer. É começar a imaginar, começar a sonhar com aquilo. É visualizar aquilo. É trazer constantemente a tua memória. É por isso que a gente precisa pedir a Deus, Senhor, coloca meu capacete da salvação. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Colosso. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo está o quê? Assentado. Porque se eu ficar constantemente, a todo tempo, pensando nas coisas, eu não vou dar vazão para as coisas desta terra. O meu pensamento vai estar mais ligado nas coisas lá do alto. Ele volta a dizer mais, olha o que ele continua dizendo. Versículo de número 22, não, versículo 21. Então você que ensina aos outros ensinar a si mesmo, pregando, não roube, não rouba, dizendo não adultere, não adultere. Você que detesta ídolos, comete atos de idolatria. Você que se orgulha tanto da Torá, isso, ele se orgulhava tanto da lei, mas desonra a Deus desobedecendo a Torá. Como está escrito no Tanar, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os... O que está escrito aí?
gentios, os goim, entre os gentios. Eu vejo isso acontecer hoje. Quantas pessoas às vezes que falam assim, eu não preciso de ir na igreja não. Ser crente, o povo lá do mundo da igreja lá de vocês faz as mesmas coisas que o mundo faz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser cristão é ser diferente. Ser cristão não é ser como o mundo. Isso em todos os aspectos. O cristão ele tem que andar diferente, andar no seu comportamento. Há ambientes que para um cristão não serve. Se aquele ambiente é um ambiente mundano, para o cristão ali não serve. E se ele está ali e nada lhe incomoda, então você está longe de ter a presença de Deus. Você não carrega a presença de Deus. Ser cristão é se vestir diferente. Ah, pastor, misericórdia, o que é isso? Eu tenho que andar então de terno e gravata? Não. Mas você precisa andar decentemente. Agora, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo todas as vezes que os sacerdotes, ou o sumo sacerdote, ele iam oferecer um sacrifício a Deus ao povo, ele não ia de qualquer maneira, ia. Tinha suas vestes especiais, missionária. A sua vestimenta, a sua instrumentália separada, consagrada, para aquele momento propício. É por isso, às vezes, quando eu vejo uma pessoa que se diz cristã entrar por aquelas portas indecentemente, eu fico pensando, mas será que isso está sendo aprovado por Deus? Será que Deus está na vida dessa pessoa? Será que ela tem o Espírito de Deus? Será que ela carrega a presença de Deus? Porque se nem no lugar que é santo, ou que deveria ser um ambiente sagrado para ela, ela não faz, e no mundo, como ela anda, como ela se comporta? Em Antioquia da Síria, os cristãos foram chamados cristãos, os discípulos, pela maneira como eles o quê? Falavam. Pedro, quando ele foi pego por aquela mulher ali, você fala como eles. Você é um deles. Pela sua o quê? Característica, pelo seu comportamento. O que eu estou querendo dizer com isso? O cristão tem que ser diferente do mundo. Porque se nós não formos diferentes, então nós não estamos dando a resposta que Jesus quer que nós venhamos dar. Estamos sendo como esses hipócritas aqui. Esses observadores da lei, esses observadores da letra, mas não carregava. Eles não honravam aquilo que eles diziam conhecer e praticar. Mas Paulo fala, não, é reprovado. Em qual área da sua vida que você está sendo reprovado por Deus? Já parou para pensar nisso? Já se perguntou? Em qual área da minha vida que eu estou sendo reprovado por Deus? Porque eu preciso procurar viver uma vida plena com Deus aqui. Mas o que é plenitude? Eu até coloquei aqui. É uma vida plena no conceito moral da graça. É o amor, que é o único veículo que nos leva a agir além da literalidade da lei. Quando praticamos a graça, pode ter certeza, irmãos, mais nós obedecemos à lei de Deus. Eu quero viver uma vida plena com Deus. Nós nos louvamos aqui, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Cheio. Tem pessoas às vezes que ele está com um copo, já está no limite, ele está cheio. Eu até mudo a palavra, mas nós precisamos transbordar, irmos além. Porque quando transbordamos, aquilo que está saindo, está esvaiando de nós, vai contagiando as pessoas. Agora, se você ficar no limite, é igual um copo, você enche um copo de água, ele está aqui. Está cheio. Um copo cheio, às vezes, ele vai servir para matar só a tua sede. Mas às vezes, se ele transbordar, ele vai matar a sede de outras pessoas. Está muito cristão que está cheio. Cheio do conhecimento. Cheio de filosofias. Cheio da religiosidade. Mas está ausente da essência da graça de Deus. Aquela graça que transporta. Aquela que vai além dos limites. O maior exemplo que eu vejo nisso, pastor Isé, é quando eu vejo a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, missionário presbítero Alexandre, se Deus não tivesse ali permitido o levante, a perseguição contra eles, talvez eles teriam ficado só lá, né? Como se diz, na igreja mãe.
parados, estagnados, mas quando a perseguição começou, o que eles fizeram? Houve uma diáspora deles ali, dispersaram todos. E aonde eles iam? Ia falando do amor de Deus. Será que é preciso Deus fazer isso novamente? Eu acredito que isso vai acontecer. Vai. E é preciso acontecer. Pastor, misericórdia, perseguição. Se for para o crescimento da obra de Deus, então que isso aconteça. No nosso país, no mundo. Para nos tirar da inércia espiritual, do acomodismo. Porque tem muitas pessoas que estão acomodadas. Se eu for lá só nos domingos, tá bom demais. Estou servindo a Deus. Se eu for só na quarta, tá bom demais. Se eu der lá minha semente, tá bom demais. Olha o que Jesus fala acerca do dízimo. Quando ele foi questionado acerca do dízimo. Olha ele ensinando, vai além. Vai além. Mas eu estou dando a minha parte aqui, já tá bom. Não, se você tiver algo contra teu irmão, meu querido, vamos fazer o seguinte. Deixa a tua oferta aqui. Volta lá. Reconcilia com teu irmão. Depois você vem e traga a tua oferta. Isso para eles foi um choque. Quantas pessoas ali às vezes estavam... Eu estou dando. Eu sou... Mas estavam com o coração cheio de ira, de rancor. Isso acontece. Tem pessoas que vêm dar a semente, dar a oferta, mas não suportam olhar para o irmão. É maldizente, a língua dele não passa de um... Nós já aprendemos aqui, né? É um lachon hará ambulante. Uma língua maldizente, fala mal de Deus e de todo mundo. Fala mal do pastor, fala mal do irmão. É crítico. Cuidado. Para que até as nossas ofertas e as nossas sementes não sejam reprovadas diante de Deus. É por isso que às vezes eu estou cansado de ver pessoas que são fiéis, cresci do lado de pessoas que foram fiéis a vida toda no dízimo, mas vive uma vida miserável. Mas por quê? Essa palavra fala, faça prova de mim, vá além, peça para Deus lhe abrir o entendimento, na onde você precisa se desprender, na onde? Todos nós, irmãos, precisamos sair do nosso anonimato e irmos mais além. Amém? Pergunta para si mesmo agora. O que eu estou vivendo? A graça ou a lei? Misericórdia, pastor, acho que eu não estou vivendo em nenhuma. Está ruim, eu estou ruim. Vá além. Porque tanto a lei quanto a graça... Jesus, ele mostrou que nós precisamos irmos além. Vá além. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por este momento. Pedir que a tua misericórdia esteja sobre nós e que nós possamos a cada dia aprendermos e praticarmos a tua santa e poderosa palavra, meu Deus. E que nós possamos irmos além, meu Deus, do que o Senhor pede. Porque o Senhor quer muito mais de nós. E nós temos condições, ó Deus, para nos doarmos, ó Deus. Estamos vivendo os últimos dias da tua igreja nesta terra, Senhor. E sabemos da responsabilidade que nos foi dada. Porque quem é muito dado, muito mais será cobrado. O Senhor levantou a igreja nesta terra, meu Deus, para anunciar as boas novas, ó Deus. Para anunciar a tua chegada, Deus. E o Senhor conta com cada um de nós, desde o menor até o maior. Que o Espírito do Senhor possa falar de uma maneira poderosa, meu Deus, e profunda, trazendo esclarecimentos a cada dia das verdades reveladas na tua santa e poderosa palavra. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.